Então, nós vamos agora nos ligando ao plano espiritual, a Jesus, nosso mestre irmão, a Deus, nosso Pai maior, a equipe da nossa casa de Caibar, que está todas as segundas-feiras juntamente conosco neste mesmo horário, reunindo conosco, aos nossos irmãos desencarnados também, que vêm para se juntar a nós para mais uma noite de estudo, agradecendo pela oportunidade de aprendizado, agradecendo também, Mestre Jesus, por esta equipe espiritual, agradecendo a Caibar Schutel, que tanto nos ampara, que tanto nos assiste. E assim, pedimos licença para dar por iniciada a nossa reunião desta noite. Que assim seja, graças a Deus. A vida no outro mundo. Como é formado o outro mundo? O outro mundo é um reflexo deste mundo. Tem tudo que este tem e muita coisa que este não tem. Peraí, deixa eu só achar aqui que eu não perdi. Peraí, deixa eu procurar aqui. Só um minuto. Bom, depois eu acho ali, me perdi um pouquinho. Então, repete um pouquinho a pergunta para mim, que eu perdi a lição aqui. Repete para mim, por favor. Claro. Como é formado o outro mundo? O outro mundo é um reflexo deste mundo. Tem tudo que este tem e muita coisa que não tem. Então é o seguinte, ó. Vamos partir do seguinte, a pergunta é do que é formado o outro mundo? Antes de falar de como ele é formado, vamos falar um pouquinho o que é o outro mundo. Como que a gente enxerga, o que é esse outro mundo? Então, nós sabemos, assim, que o espírito, quando reencarna, ele precisa de um planeta, de um local para morar, onde ele vai pegar seu corpo material. À medida que ele se desliga desse corpo material, para onde que ele vai? Ele se torna o que a gente chama de espíritos errantes, não é isso? Mas o que acontece com esses espíritos errantes? Aí, eu estava lendo aqui, eu fui ver no Livro dos Espíritos, no capítulo 2, né, no pergunta 234, mundos transitórios. Vamos entender primeiro o que são esses mundos. Eu vou aqui dar uma explicaçãozinha mais ou menos assim, ó. Existem, como foi dito, mundos que servem de estações ou de lugares de repouso para espíritos errantes. Sim, há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos que eles podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de lugares em que possam repousar de erraticidades muito longas, que são sempre um pouco penosas. São posições intermediárias entre os mundos graduados, de acordo com a natureza dos espíritos que podem atingi-lo e que neles gozam de maior ou menor bem-estar. Então, é o seguinte, é um mundo que ele não é um mundo, não é um mundo material, onde vai o espírito encarnado, é um mundo onde seres que estão desencarnados, que estão nesse meio tempo da erraticidade, que não reencarnaram de novo, e nós sabemos que existem 1000 estágios de espíritos, né? Evoluídos, ainda não evoluídos, tem de todos os graus. Então, esses mundos são como se fossem os acampamentos desses espíritos, né? Aonde eles vão ficar, vamos dizer, a gente vai viajar, a gente vai para um planeta, vai para um país estrangeiro, a gente tem que ter algum lugar para ficar. Muitas vezes é um hotel, uma pensão, é um parque, sei lá o que é, um acampamento, mas é sempre temporário.
E como são esses mundos? Depende dos espíritos que estão habitando lá. Mais para frente, a gente vai explicar mais um pouquinho qual é vamos dizer, a utilidade desses mundos e como que os espíritos se portam, os espíritos que estão nesse mundo, nesses mundos transitórios. Pode seguir, Du. Está ele longe de nós? Não, ao contrário, nos envolve e nos penetra. Então, é que a gente ainda tem a noção da matéria, a matéria palpável, aquilo, a gente acredita naquilo que a gente vê, naquilo que a gente mede, que a gente mensura, que a gente toca. Ainda é difícil para a gente compreender a coisa imaterial, que nós não enxergamos. Agora que nós estamos dando os primeiros passos, né, da ciência, de entendimento, se a gente voltar para a Idade Média, se a gente fosse falar de que alguém puder pegar um aparelhinho desse daqui, ó, e falar com você aí, vendo você aqui, a gente ia ser chamada de bruxa, né? Ia ser queimada, porque ia ser, né? Isso ia ser superstição, né? Ninguém, como que isso aqui existe? Ninguém acreditava que isso ia existir. Então, o que acontece? Nós ainda não temos um entendimento, né, de como deve ser, de como funciona. Mas, por exemplo, esses mundos não é feito de matéria da maneira que a gente conhece. Né? É um mundo temporário. E aqui, se vocês lerem esse capítulo aqui, Mundos Transitórios, vocês vão ver que nem esses mundos, eles permanecem, como eles vão se modificando também. Então, são locais temporários. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo assim que eu achei legal, me veio na cabeça, eu estava até pensando. Vocês já conheceram aqueles Médicos Sem Fronteiras? Tem aquela propaganda, aqueles médicos que atendem do mundo inteiro, que vão na África socorrer aquelas crianças doentes. Eles não têm casa, eles são seres errantes, vamos dizer assim. Só que a gente ouve a palavra errante, dá a impressão de uma coisa ruim, mas não é. O espírito errante, ele está simplesmente num estado de transição, de passagem. O que ele vai fazer nesse tempo é o que vai fazer a diferença. A gente vai falar nisso mais para frente. Então, o mundo não está longe, esse mundo não está longe, ele está entre nós. É que nós não conhecemos, nós não temos essa percepção. Você imagina uma gota de água, vamos imaginar uma gotinha de água. Você vai no laboratório, você pega aquela gota de água, pega aquele microscópio lá que os cientistas olham lá, você olha aquela gotinha de água minúscula, quanto de vida tem lá dentro? Milhares de micróbios, sei lá, bactérias, tudo. É um mundo aquilo ali. E nós não temos a percepção. E nem aqueles seres que estão lá têm a percepção de nós. Então, são coisas que a gente ainda não tem a percepção para entender direito. A gente ainda precisa de muito mais tempo, né? Pode ser. Ó, gente, se vocês quiserem falar alguma coisa, por favor, viu? Eu queria falar uma coisa. Pode ir. É como se fosse assim, tivéssemos numa dimensão diferente, uma dimensão paralela, né? Só que aí com uma alternância de matéria, né? Sim. No caso, quando o espírito está encarnado, ela é um tipo de matéria. Nós estamos no mundo, num tipo de matéria. E quando o espírito desencarna, fica o perispírito. Então, o perispírito é um outro tipo de matéria. Então, digamos que o mundo espiritual seja uma condensação diferente de matéria, mas como se fosse todos no mesmo plano, né? Só que em dimensões diferentes, né? Em proporções diferentes. Isso. Eu acredito muito nisso, né? Ainda mais assim, que nós estamos muito ligados, as pessoas estão muito conectadas, né? Entre si. E os espíritos também. Aliás, nós somos espíritos encarnados. Ao desencarnarmos, também estaremos conectados de alguma forma, por um pensamento, por um sentimento,
ou conectado a alguma coisa, a uma matéria, a um tipo de daquilo, de uma coisa que nós gostamos muito, nós estamos sempre conectados. Então, eu acho que independente de estar com o corpo físico ou não, existe essa conexão, né? Sim, e até nessa primeira questão, como é formado o outro mundo, né, que ele fala, o outro mundo é um reflexo deste mundo e tem tudo que este tem e muito mais coisas do que este tem. Então, eu acho assim que a gente começou a ver isso muito quando começaram a ver, assim, eu não sei se vocês já leram romances espíritas, porque muitas pessoas, acho que foi o que mais instigou para a gente ir para a literatura espírita. Então, principalmente aquele Violetas na Janela, que muitos jovens leem, você vê que realmente a menina, né, ela plantava as violetas lá Então, por quê? Porque quando a gente desencarna, você ainda vai com as mesmas sensações daqui, né? Então, você ainda vai sentir a fome. Isso tudo também depende do grau de evolução que nós estamos. Mas, muitas das vezes, a gente chega lá do outro lado, aí você vê naqueles livros, mesmo no nosso lar, você vê que eles têm o caldo que dá, tem né, o caldo, o suco, que são coisas que fortalecem. Então, aí tem os ônibus, né? Como é que eles falam? Os trólebus, sei lá, aqueles que voam, só que é diferente mas é a mesma coisa. É isso, esse negócio, esse aí mesmo. Então, a gente vê que o mundo daqui que é uma cópia de lá. Então, aí a gente vem para cá para a gente evoluir moral e espiritual, moralmente, espiritualmente. E aí, quanto ao espírito errante, o que é a erraticidade? A erraticidade Ai, gente, agora, peraí. A transição. Então, é o espaço, é o tempo. A erraticidade é o tempo que o espírito desencarnado fica na espiritualidade para reencarnar. Exatamente. Então, a erraticidade é isso, que explica, né, no livro dos Espíritos. É o tempo que ele fica. Aí fica nesses mundos que a Marilene explicou, que tem os mundos de repouso, o mundo que eles ficam que nem acampando. Então, eu acho que era isso que eu queria falar. Também, Elida, a gente não pode confundir. Existe a diferença, esses mundos transitórios das colônias. Isso, das Por colônias. Exemplo, você pega a colônia Nosso Lar. Nós temos no plano espiritual hospitais, temos colônias. O mundo transitório, você pode ver, você vai lendo aqui, você vai ver que os espíritos que vivem nesse mundo, eles não estão circunscritos a esse mundo como a gente está na Terra. Então, ele pode sair. E o que ele vai fazer desse tempo que ele está na erraticidade, que vai fazer a evolução dele ou não. Por isso que eu citei os Médicos Sem Fronteiras, que é isso. Ele pode estar hoje na África, então ele está num acampamento. Agora, se ele se fixar ali, eu vou construir uma casa linda para eu trabalhar, eu quero um carro novo para eu trabalhar. Isso não é o importante, aquilo é transitório, você entendeu? Aquilo é repouso. Então, aqui cita, né, tem passagem aqui que fala que a maioria dos espíritos, aqueles que realmente, eles vão para esses mundos, provavelmente, você tem que ler mais para você entender. Eles são atendidos nas colônias dos hospitais, aí vão a esses mundos para se recuperar. O que ele vai fazer disso? Ele pode estudar, ele pode trabalhar, ele pode fazer de tudo, depende dele. Então, o que acontece? Quanto menos materializado ele for, ele vai ter menos necessidades materiais, que nem você falou. Você vai na casa lá do Nosso Lar, você aprende que você não precisa comer. Quer dizer, louco que você desencarna, você ainda vai sentir as necessidades físicas, porque você ainda tem os resquícios, né? Mas aquilo, se você vai se esforçando, aquilo vai desaparecendo. Então, o tempo que o espírito vai ficar ou não na erraticidade depende de uma série de fatores, né? E o aproveitamento dele também, né?
Sim, o aproveitamento dele. O aproveitamento dele. É muito interessante. Uma vez eu assisti uma palestra, não lembro de quem foi, que ele questionava assim, né? Tá, as colônias, né? Vamos pensar no nosso lar e outras colônias aí que o André Luiz cita nas obras dele. Como isso é sustentado? Como isso é plasmado? Certo. Então, assim, é sustentado pelo pensamento e vontade de espíritos superiores. Sim. Eles precisam disso, digamos, de fluidos deles para poder montar toda essa estrutura, porque ela é uma estrutura energética, né? Então precisa do pensamento e vontade de uma equipe de espíritos para poder plasmar isso daí, porque isso não é essa matéria densa que nós conhecemos, é um outro tipo fluido, de matéria. Tanto e tem que entender também o seguinte, que o que é construído nessas colônias com os espíritos mais superiores, quem está precisando da estrutura não são os trabalhadores, são os atendidos. Por exemplo, você vai construir uma colônia para atender aquele ser que veio, que ainda está materializado, que precisa muitas vezes de um fluido mais denso, você entendeu? Então, tudo tem uma utilidade. Não é assim, eu vou eu vou construir um mundo, que nem você falou, Violeta. Meu Deus dará, né, Marilene? Eu não li. Não, tudo é um propósito. Eu não li Violetas na Janela. Mas você não vai poder passar lá o mundo inteiro construindo uma casinha, com florzinha na janela. Não é só isso. Sabe? Você tem que aprender, você tem que não perder a oportunidade. Tá certo que a maior evolução nossa é aqui no planeta Terra. Mas mesmo na erraticidade, você tem 1000 oportunidades. Sim, mas você continua evoluindo, né? Aqui ou lá, né? Você está sempre evoluindo. Oi, Sônia, boa noite. Boa noite, Sônia. Boa noite, menina. Boa noite. Boa noite, Soninha. Boa noite. Continua, Edu. Por que não o vemos? Devido à sua composição física, ele não é de matéria grosseira como nossa, mas de uma constituição delicada e rarefeita, apropriada aos seus habitantes, cujos corpos são também de matéria purificada e rarefeita. Então, é aquilo que a gente estava falando, né? Nós não vemos, não temos a perspectiva, porque os nossos sentidos ainda não estão desenvolvidos para perceber. Aí tem um exemplo que fala assim, você pode imaginar, mas você vê como que é diferente. Você pega uma pessoa que foi cego a vida inteira. Ele tem toda a percepção pelo tato, pelo olfato, todos os outros sentidos super apurados. Mas por mais que ele sinta, que ele perceba, que ele tenha contato, ele não tem a verdadeira, por exemplo, ele nunca vai saber como é uma cor, porque ele não viu. Então, ele teria que ter um outro sentido, o que é o sentido da visão, para realmente ele ver. É o nosso caso, nós não temos o sentido ainda desenvolvido para ver esse lado mais rarefeito da espiritualidade. Apenas alguns médiuns, né, conseguem ter alguma visão, mas a maioria de nós não temos esse sentido de se perceber o mundo espiritual, que nem a Lara falou, nós estamos praticamente em dimensões diferentes. Então, nós não temos percepção do outro lado, né? A gente precisava ter um outro tipo de sentido desenvolvido. Mas alguém quer falar alguma coisa? É uma questão aqui para pensar. Eu estava ouvindo vocês falar e fiquei aqui pensando do nosso sono, né? A gente dorme, né? O corpo vai dormir e nós, espíritos, saímos do corpo. Mas a gente ainda fica ligado ao corpo, né? Porém, a gente encontra, né, com outras pessoas, principalmente quem já desencarnou, né? Você tem a lembrança de algumas coisas que aconteceram durante o sono. E aí você fica assim, porque geralmente quando você acorda, você fica assim, nossa, eu vi fulano, conversei com ele e tal. E aí você quer saber mais coisas, mas você não consegue lembrar, né? E aí cai nisso daí, né? A gente não, é tão difícil, a gente não, como você está falando, os sentidos, a gente não tem ainda essa noção, né? Porque como a gente ainda está ligado à matéria, né? Com a nossa matéria densa, né? Grosseira,
Então, assim, mesmo através do sono, do sonho, a gente não consegue ainda ter toda a noção para onde você foi, se o seu protetor levou para algum estudo, mas você lembra de alguma coisa, mas você fica ainda assim, sabe, que aquele negócio assim, eu mesmo quando eu vejo, eu já sonho várias vezes com a minha mãe, né? E às vezes ela fala alguma coisa e eu tento lembrar o resto, assim, fico, meu Deus, eu contava com ela, não tá legal. E é uma coisa assim que você fala, gente, como que é bom, né? Você sai do corpo, era tão bom se ficasse lá, né? E não voltasse lá, mas não é. A gente ainda precisa, né, continuar aqui na matéria. Para voltar, nada de ficar lá. Experiências, né, físicas. E aí você fica imaginando, nossa, gente, que maravilha você tá lá, né? Você tá com a pessoa que já desencarnou, conversar, e assim, você não lembra de tudo, mas seria interessante, né, a gente lembrar de tudo, saber realmente como é o mundo dos espíritos, né? Esse mundo que está do nosso lado, que está ligado assim, né? É ligado a gente, mas a gente ainda não tem toda essa noção, né? E aí, através do sonho, você fala, nossa, é uma coisa assim que você fala, assim, é interessantíssimo. Mas ainda tem muito que a gente aprender, tem muito que a gente entender dos dois. Porque mal a gente consegue entender o mundo material, né? Imagina o espiritual, né? Tem uma pergunta, a gente está no caminho, né? Tem uma pergunta aqui que fala assim: os espíritos progridem durante essas estações nos mundos transitórios? E aí a resposta: certamente. Os que assim se reúnem têm o fito de se instruírem e de mais facilmente obter a permissão de ir a lugares melhores, até chegar à posição dos eleitos. Então, tá. Quando você está nessa estação, é que a gente estava falando, nessa estação transitória, você pode progredir, claro. A partir do momento que você se reúne, você quer trabalhar, você vê quem assistiu o filme ou quem leu o livro de André Luiz, sabe? O quanto o André Luiz sofreu, até ele entender o que estava acontecendo com ele, até ele conseguir, sabe, ver que ele precisava trabalhar, Então, a gente vê o exemplo, né, no nosso lar, de vários espíritos em diversas situações, né? Uns eram vaidosos, outros eram mais humildes. Em que situações se encontravam? Então, o André Luiz, ele mostra ali todo aquele caminho que a gente tem que percorrer e que a melhor maneira que a gente tem de aprender, de progredir, ele estava na erraticidade, apesar dele estar lá no nosso lar, ele está... Aqui pergunta, a gente vai estar sempre na erraticidade quando não, é um estado, vai ser sempre um estado transitório? Não. Quando a gente não precisar mais, quando a gente estiver evoluído, a gente não precisa mais encarnar. Então, esse estado de erraticidade vai ser permanente, de uma maneira, né, evoluída, mas permanente. Mas aqueles espíritos que ainda precisam reencarnar são espíritos que precisam evoluir. Então, é não perder a oportunidade. Trabalho não é só quando a gente vai encarnado, sair daqui, né? Trabalhar no plano espiritual também. Sim. Vai, Du, continua. Gente, Então, quando der hora aí, vocês falam, hein? Então existem lá casas, árvores, flores, parques, animais? E por que não? Depois que lá chegarmos, veremos tudo isso e, na proporção do nosso adiantamento, encontraremos, além dessas esferas, outros mundos ainda mais aperfeiçoados e rarefeitos. O que você entendeu disso, Edu? É como ele falou ali na primeira pergunta, né? Ele tem tudo que o nosso mundo já tem. E ainda mais coisa, né? O que ele fala aqui, não tem porquê, se fosse um plano mais elevado, não faria sentido ele não possuir essas coisas, né? Tá E ele certo. complementa, de acordo com o grau de evolução, né? De adiantamento que o espírito tem, a gente consegue ver ainda mais coisa, né? Além disso que a gente já conhece. Então, aí também, provavelmente, ainda a lição está falando de mundos, apesar de transitórios, mais com espíritos mais evoluídos, que são, vamos dizer, são mundos assim
qualidade de vida, vamos dizer, melhor, né? Que você pode ter mais harmonia, porque tudo no plano espiritual é mental, não existe a matéria lá. Não é como é que você planta uma flor, planta arroz, nasce arroz, não é? Lá tudo é mental. Tudo é vibração, tudo é o que você projeta, tudo é plasma, tudo é fluido, não é? Então, vai depender muito de ter o que tem lá, de ser o que é, a vibração dos espíritos, né? E sempre deixando bem claro, leia essa lição, mundos transitórios, que o mundo transitório é passagem. O espírito não pode ficar achando que ali vai ser o mundo dele para sempre, vou construir minha mansão, vou construir... Não é passagem, porque ele vai ter que voltar para a Terra, ou para o outro planeta onde ele for reencarnar, né? Alguém quer falar mais alguma coisa? Só que eu falo que é isso mesmo que você disse, que eu ainda complementar, é justamente por ser uma coisa mental e não física, que a gente nem deve conseguir imaginar o que são esses... Exatamente. Eu também acho isso aí, viu, gente? Que assim, também imagina acho. assim, o que é belo, o que seria um sinônimo de belo, né? Faz belo, a primeira coisa que você imagina. Eu imagino flores, né? Imagino natureza. Agora imagina o belo do belo. Sim, então, você imagina fora do nosso alcance, né? Mesmo o André Luiz falando no Nosso Lar, ele fala assim, tem os jardins, mas vocês precisam ver, as cores são muito diferentes da terra, sabe? Exatamente. Então ele fala ali, a água cristalina. Então ele fala assim, são as mesmas coisas que tem aqui, só que, nossa, 1000 vezes mais lindo, a música, tudo, né? É muito mais bonito, muito Por isso mais... que se diz, a Terra é uma cópia de lá. Cópia de lá. Não é que é uma cópia daqui, né? Nós não, que somos... aqui que é de lá. Porque ele é sustentado por espíritos que não são, assim, da primeira ordem, né, ainda, né? Não é. Então tem que ser mais similar mesmo à Terra. Viu, Marilene? Mas você vê, ó, que o que faz a beleza é o estágio que o espírito está. Você imagina uma reunião de espíritos com bons pensamentos, plasmando coisa boa. Você vai plasmar uma rosa, vai nascer uma rosa maravilhosa, entendeu? Tudo é vibração, tudo é energia, né? Fala, Sônia. Viu, Marilene? Só um detalhe, né? O Eduardo leu o livro Nosso Lar, além de assistir o filme. Então, você vê que ele está falando com propriedade, né? Parabéns, com certeza. É uma graça. Edu está de parabéns. É verdade, é só isso. Vai, Edu, continua. Em que consiste... Quem se der horário, vocês falam, viu? Tá, falta 13 minutos. Em que consiste a vida no outro mundo? No trabalho, no estudo, no desenvolvimento da arte e da ciência, na adoração do bem, na verdadeira adoração a Deus. A vida no outro mundo é essencialmente ativa. Cada um tem uma tarefa, cada qual tem o seu trabalho de acordo com a sua perfeição e os conhecimentos que possui. Pois é, então quem fala quero morrer para descansar, tá não perdido. Se a gente aproveitar bem, né, a nossa erraticidade, a gente vai voltar bem melhorado para cá. Sim. Mas você vê que tudo precisa de tempo, né? A gente quer que tudo aconteça assim, nós somos muito imediatistas, a gente quer coisa muito rápida, mas tudo tem tempo, né, para você evoluir. Então, você vê nos livros de André Luiz vários espíritos que estão trabalhando, muitas vezes lá no Nosso Lar mesmo, há 100 anos. São espíritos assim, trabalhadores de falanges, de gente que faz resgate, mas que tem resgates enormes para voltar na Terra para corrigir. Só que se eles não se preparassem lá, eles não conseguiriam vencer o que eles têm para resgatar, entendeu? Então, a necessidade que a gente tem do trabalho... Alguém quer falar alguma coisa? Pode falar. Não, pode falar que tá certo. Pra não, mim, então, mas isso que eu estou dizendo, você pega assim, tá falando o lugar lá, o local lá, a vida lá é ativa, não é uma vida assim contemplativa, que nem, com todo respeito, né? A gente
aprendeu, pelo menos eu, na religião católica, de você vai ver os anjinhos tocando harpa, né? Todo mundo cantando. E a gente sabe que não é isso. Que na espiritualidade a gente tem muita condição até de ajudar quem está aqui encarnado. É aqui que a gente vai vir trabalhar. Sabe? Exatamente. A gente vai ter importante também, nessa cidade, onde a gente está estudando, a gente está aprendendo, tal, o perdão, né? Sim. Exercitar o perdão, o auto-perdão, perdoar as pessoas. Tudo. E outra, a gente tem que aproveitar, eu acho também uma coisa que a gente pode aprender, se a gente tiver vontade. Quem não conseguiu ainda, eu, em algumas áreas, ainda não consegui, muito desapego, principalmente de afetos. Porque assim, você, que nem eu falei para você, para mim, problema, coisa material, sapato, bolsa, para mim não faz diferença nenhuma. Mas apegos emocionais, ainda tem um pouco de medo de perca, sabe? Então, eu fico pensando que quem está no plano espiritual tem a oportunidade de trabalhar isso. O desapego. Mas a gente vai ter que desapegar aqui mesmo, viu, Marilene? Praticar a resiliência. Resiliência, é isso mesmo. Resiliência. Você viu que aquela menina falou Resiliência, isso. Então, teve uma palestra da Rafaela Mota que ela falou muito sobre isso. Você está avó, Marilene. Você está avó da Yasmin. Você está. Você, né? Ela não é aquele negócio de minha neta, não. Ela está no momento sendo sua neta. Sim. Nessa encarnação, né? Exatamente. Então você não tem aquele o meu filho, não. Ele não é ele está seu filho. Então, eu achei muito interessante essas colocações. Verdade, né? Não, está certíssima, mas isso que eu falo, eu reconheço, tanto que eu reconheço que você acha que já não venho lutando isso? Eu estou dizendo que também razão, Marilene. Eu não sou aquela pessoa que tá meio assim, não, mas eu sinto que, eu falo assim, às vezes, quando a pessoa fala assim, a gente sabe que vai desencarnar, a gente vai encontrar de novo, mas dói de pensar que você vai desencarnar aquele momento, você entendeu? Viu, Marilene? Igual o que você falou está certíssimo, porque desapegar de um bem material com certeza é muito mais fácil, não é fácil. Mas é óbvio que é muito mais fácil do que desapegar de um afeto. E a gente sabe que vamos todos nos separar, mas estando ligados por essa afinidade, por esse amor que a gente sente um pelo outro, nós vamos estar nos reencontrando. Tipo assim, numa família, vem aquela pessoa, depois daquela pessoa vai vindo outro. Aí depois também cada um vai voltando para o plano espiritual no seu tempo, né? E é assim, a gente sabe que não vai ser fácil, que nós vamos sofrer, porque é um sofrimento assim que vai ser útil para a gente de alguma forma, porque sempre é o sofrimento, né? É útil de alguma forma. E a gente só vai mesmo saber o que a gente vai fazer, como a gente reagir quando a gente passar pela situação. Exatamente. Né? É que nem o desencarne, né? A gente sabe que a gente vai desencarnar. Se tem uma pessoa que acredita na vida depois da morte, sou eu. Só que a gente não fica tenso. Você acha que todo mundo fala assim, alguém quer morrer agora? Não quer, né? Não. Então é difícil, assim. Eu estou dizendo assim, a gente, num geral, ainda temos muito que desprender, que trabalhar isso. Não é, gente, Deus está passando que eu sou uma possessiva. Eu não sou possessiva, eu estou dizendo assim que eu tenho a minha dificuldade com afeto, não é com coisas pessoais. Sim. Eu não tenho, mas com afetos que eu penso. Mas também não é assim, eu não sou neurótica de falar, ai, meu, não. Mas sim. sabe,
Mas isso é natural. Sim, é Natural do ser natural, humano, né? Marilene. E assim como você tem assim, essa coisa com afeto, tem pessoas, minha filha, que tem com a coisa material. Deus me livre eu Roupa, morrer e sapato. Que é deixar minha muito casa aí pior. para os outros. Exatamente. Que é uma coisa Deus muito me pior, esses livre. apegos, né? Muito Verdade. pior. Porque imagina, você Deus me ser livre. apegado a um filho, a um neto, é uma coisa, porque você vai estar unido àquela pessoa, você vai estar unido àquele espírito. Isso daí é infinito. Sim. Infinito. Sim, são sentimentos infinitos. E Agora, desde que ele está doente, uma casa, ai, minha casa. E aquele apego àquela E não tem casa, aquela gente. coisa. Tem gente que é assim. Gente, tem uma moça que ela era cliente nossa lá quando eu trabalhava numa clínica de estética. Eu não sei se é até hoje. A filha dela morreu desencarnou. Quando eu a conheci, já faziam 5 ou 6 anos, olha isso, que a filha tinha desencarnado e o quarto da filha estava do mesmo jeito do dia que a menina desencarnou. Ela não mexia em nada. Ela que entrava, limpava. Aí ela foi indo, ela hoje faz parte lá do Perseverança, mas assim mesmo ela falou assim, dado do céu, o dia que meu marido chegou e falou, pelo amor de Deus, essa escova de dente aqui tem que jogar isso fora. Ela falou, gente, que foi um desespero. Ela jogar aquela escova de dente usada da filha dela, que já tinha morrido há 6 anos fora. Jesus. Então, você imagina. E ela, assim, ela sentia a falta da filha, mas ali, aí ela falava assim, e o dia que eu morrer? Que vão jogar todas essas coisas, vai dar isso para os outros, vai jogar isso... Gente, olha isso. Mas é verdade. Assim, a gente morre, não existe ninguém que é insubstituível. Você morre, um mês a pessoa chora para você, depois já vai todo mundo começar a viver a vida. Por exemplo, você pode ser sua mãe, seu pai, seu filho. Você passa, você chora depois. Você morreu, um mês depois, todo mundo, sabe? Segue a vida, o mundo não para porque a gente... vida continua. Entendeu? Não adianta. E realmente a gente precisa se preparar, porque senão a gente sofre. A gente desencarna e sofre do outro lado. Porque sofre quem está aqui também, né? Não, mas eu digo assim... Atrapalha, né? Fica atrapalhando. Se você desencarna e fica preso aqui, você vai sofrer, porque você vai falar, poxa, meu marido já casou com outra, meu filho nem lembra mais que eu existo, não sei quem já vendeu meu carro. Então, fica preso tudo aquilo que deixou aqui. Né? Mas é verdade. É difícil. Não é fácil ser nós. Não é mesmo. A gente pensar. Ai, Jesus. A gente pega o exemplo, né, da situação que a gente está vivendo agora, a pandemia, né? Que esse vírus aí tomou conta, né, de muitas pessoas, né? E muitas pessoas estão desencarnando aí, a gente vê as notícias diariamente, né? E é uma coisa assim que eu particularmente, né, eu venho pensando desde quando começou a situação. Não, assim, eu acho que assim, cada um, né? Mas eu me coloquei assim, falei, nossa, se acontecer isso aqui em casa comigo, com algum dos meus filhos, né? Como que eu vou me comportar? E aí, é o que você falou, né? O conhecimento da gente. Aí a gente vai buscando conhecer. E aí, depois que a gente começou a estudar, né? Que agora a oportunidade que a gente está tendo agora com essas lives, né? A gente está fazendo cursos, ouvindo palestra, para a gente se fortalecer. Então, assim, eu comecei a perceber que a gente ainda tem que se fortalecer mais, porque exatamente, né, esses apegos que a gente tem. Nossa, então, é complicadíssimo, porque a gente viu aí, eu mesmo vi muitas pessoas, né, amigos, chorando, se desesperando de perder fulano, principalmente amigos dentro de empresas, de hospital, enfim. Né? Então, assim, a gente que tem conhecimento é difícil, mas a gente que não tem, né? Que fica ligado naquela situação, naquela sintonia, e a pessoa que está desencarnando não consegue também, né, ficar bem lá do outro lado, né? Então, assim, é difícil, gente, não é fácil. Mas, assim, eu, falando de mim, eu comecei a pensar nisso, né? Esses meses todos pensando nisso, nesse desapego, apego material, apego sentimental, né? Tentando preparar eu mesma, consciente, com a minha própria família. Isso aconteceu comigo. É o que a gente tem que fazer. Eu acho isso mesmo, Josi, foi um momento, 4, viu? Né?
Exatamente. Então, eu comecei a trabalhar isso aos pouquinhos, não não. É tudo Sim, aos sim, pouquinhos. não é de uma hora para outra, é aos Vai poucos. pensando no outro, e vai, né? Porque para você também já começar a sentir, né, o desligamento, tanto material quanto espiritual. Não é E foi fácil, complicado, gente, dependendo, foi muito difícil, porque as pessoas que morreram de Covid não tiveram enterro. Não foi aquela tradição, né? Vai o velório, né? Tantas horas de velório, depois enterra. Não, gente. As pessoas não puderam se despedir dos seus entes, né? Exatamente. Teve mãe que não pôde enterrar o filho. Mas você vê, Laira, que até nisso tem ensinamento, que Jesus tem ensinamento, sim, com certeza. Jesus fala, deixe seus mortos enterrar seus mortos e me siga. A gente é o nosso apego, entendeu? É o nosso apego. Já tá acabando, tá? Se morreu de Covid, se morreu de câncer, se morreu... De qualquer jeito morreu, era o momento, só que é isso que é difícil. Então, só para encerrar, quando eu penso nisso, que nem a José falou, eu também tenho trabalhado muito isso, porque eu penso assim, eu não posso chegar a falar para você assim, olha, você tem que aprender, que se morrer tem outra vida, não sei o que, não sofra. Será que se for comigo, eu estou preparada? Então, eu não posso mandar alguém fazer uma coisa que eu também não esteja preparada, você entendeu? Então, eu procuro, sempre quando eu procuro passar alguma coisa, eu procuro ver se eu estou praticando aquilo. Então, quando eu falo, minha luta é o meu desafio, porque eu sinto que o foco ainda falha em mim, que eu ainda tenho esse apego emocional. Não é também um desesperado, mas eu não posso chegar assim, não chora porque ela morreu, você vai encontrar. Eu sei que eu vou encontrar, mas a gente vai sofrer. Entendeu? Então... Somos seres humanos. Não é? Né? Somos seres humanos. Isso aí. E, eu acho que a última questão o Eduardo lê, responde, não dá para comentar, né? Porque deu o nosso horário, né? E aí ele terminando de fazer a leitura, aí a gente já faz a prece final e coloca a música, tudo bem? Então, aí você mesmo comenta, Edu. Ok. Então não há no outro mundo boêmios e vagabundos como aqui? Sim, em grande quantidade. São esses espíritos que, estando mais próximos de nós pelas suas condições de materialidade, nos aborrecem e atormentam. Mas eles não podem permanecer por muito tempo nesse estado. São logo chamados à ordem e assumem uma responsabilidade. Então, eu acho que dá até para emendar no comentário que eu ia fazer aqui, que esses espíritos são aqueles que às vezes a gente fala que fica meio são os espíritos que ficam meio perdidos às vezes no desencarne, né? Sim. Ou então mesmo aqueles que são muito apegados a materiais, tipo, tem muitas histórias, né, de espíritos assim que acabam causando até às vezes o mal de outras pessoas, assim, sem nem ter a intenção, né? Sem nem perceber que estão fazendo mal, às vezes, por causa de um apego, de algo desse tipo. Muito bem. Um comentário que eu ia fazer lá em cima, rapidinho, uma curiosidade que eu lembrei, é que uma vez eu li num texto que, às vezes, assim, tava naquela questão sobre o trabalho, estudo no plano espiritual, né? É que mesmo quando a gente, mesmo encarnado aqui no plano terreno, às vezes, assim, quando a gente vai dormir e tal, às vezes a nossa consciência, não só a gente vai para outros lugares, mas como a gente acaba também ajudando nas contribuições no plano espiritual. Sim. Verdade. Isso mesmo, Tu. Verdade mesmo, trabalha muito. Esse menino tá sensacional. Tá vendo? Por isso a importância da prece, né? Para você. Na hora de deitar, né? Se preparar. Na hora de deitar, porque a hora que você sai do corpo, você vai, né? Aí depende dos seus pensamentos. Quem você vai se ligar, né? Verdade, Érica, falou tudo. Né? Exatamente. Muito bem. Muito bom, gente. Que estudo bacana, hein? Então, a gente vai agora nos acalmando. Gente, esse livro dos espíritos aqui meu tem
Foi o primeiro livro que eu ganhei para estudar, de 1990, olha. Olha a veieira que tá. Legal. Tá cheio de vibração. Então, agora a gente vai para a nossa prece final, pensando na figura de Jesus e agradecendo a Ele por esse encontro, por esse momento aqui juntos, com esses amigos tão especiais. Nós nos reunimos aqui no mesmo objetivo, no aprendizado, e que a gente possa, durante a semana, na nossa vida, no nosso dia a dia, estar lembrando desses momentos juntos, desses comentários, desse estudo que nós fizemos hoje e colocar em prática na nossa vida quando tivermos a oportunidade. Que os bons espíritos estejam conosco, nos proporcionem uma ótima semana a nós e a todos do nosso lar, todos aqueles que nós amamos. Que os bons espíritos estejam sempre conosco, que nós possamos sempre estar conectados a eles através de uma boa sintonia, através da prece, e que eles cuidem de nós e de todos que a gente ama. E a gente vai então agora para o nosso momento final, né? Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação, dai luz àquele que procura a verdade, pondo no coração do homem a compaixão e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso, ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pai. Que vossa bondade se estenda sobre tudo aquilo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem. Esperança para aqueles que sofrem. Que vossa bondade permita aos espíritos consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixa-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós como um grito de reconhecimento e de amor. Como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição. E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas o espelho onde se deve refletir a vossa imagem. Assim seja.